Olá, bom dia nessa quinta-feira, nossa, que delícia, né? Vamos rapidinho para a gente poder entrar no assunto de uma vez. O que é autossabotagem, né? A autossabotagem é quando, de uma forma consciente ou inconsciente, a gente mesmo cria obstáculos, barreiras, problemas para aquilo que a gente tem que fazer para alcançar o nosso objetivo. Por exemplo, eu preciso emagrecer, mas aí eu começo a fazer regime, eu faço regime de segunda a quinta. Quando chega na sexta, sábado, domingo, aí eu vou para as festinhas, eu vou para os barzinhos com os amigos e entro nos petiscos, na cervejinha. Aí chega na segunda-feira, eu brigo comigo porque eu tô... Caramba, eu vou pesar, porque aí eu, uma semana fazendo regime, né? Eu não emagreci nada. Por quê? Porque eu criei uma barreira para eu conseguir atingir meu objetivo. Percebe? Barreira, Raquel, final de semana que eu comi coisas que não podia. Se eu estou de regime, eu não tenho que parar por um dia, dois. Regime é regime, tem que ir direto, entendeu? Independente se é feriado, se tem festa, se não tem. Tá certo? A autossabotagem também, além da gente fazer isso com a gente mesmo, ela também tá ligada a hábitos negativos, né? Tipo assim, beber no meio da comida, para quem quer emagrecer, né? Que eu tô pegando este exemplo, né? Ou procrastinação, tipo, por exemplo, ficar só deitada, não vou fazer uma academia, não vou fazer uma caminhada, né? Ou uma falta de foco, por exemplo, a própria maneira de eu encarar o meu final de semana é uma falta de foco, né? Percebe? Cadê meu foco? Tô focada então de segunda a quinta, sexta, sábado, domingo eu não tô focada. Percebeu? E a baixa autoestima, né? Porque é aquela coisa assim, pra que eu vou fazer? Você pensa assim, né? Tem jeito mesmo, tô feia mesmo, tô desengonçada, ninguém olha pra mim, né? Ninguém me quer, ninguém me ama, não é assim que a gente pensa, pessoa? Então, é mais ou menos assim. Então, essa baixa autoestima também causa esse problema, né? E qual que é o problema, então, de eu sair dessa vibezinha de procrastinação, de falta de foco, de baixa autoestima, de hábitos negativos? É a autossabotagem. É o fato da gente, lá no inconsciente, enraizado na nossa mente, a gente construiu esses pensamentos negativos acerca de nós mesmos, da nossa capacidade de vencer, da nossa capacidade de superar até os próprios obstáculos que a gente coloca pra gente mesmo, percebe? E aí, como é que eu saio, né? Que eu posso começar a pensar em sair desse estado de autossabotagem? Gente, a única maneira de sair dessa autossabotagem, de pensar em sair, é você ter uma consciência dela, né? Consciência dos seus objetivos, daquilo que você quer. Então, você tem que traçar realmente a sua meta. Eu quero isso. Então, o que eu tenho que fazer para isso? E não tentar desviar disso. Mas a autossabotagem, por que a gente se autossabota? É como se fosse uma coisa assim, tipo assim, uma punição, né? Ai, eu não mereço, por exemplo, eu não mereço ficar magrinha, bonita, linda, maravilhosa, desejável. Percebe? Ou então eu não mereço que tanta gente assim tem interesse por mim. Eu não mereço ser elogiada. Então, lá no íntimo, a pessoa, e isso aí vem em decorrência da baixa autoestima, ela se autossabota porque ela acha que ela não merece esse sucesso que vem em decorrência dos atos dela. Então, para ela poder segurar isso, o que ela faz? Vamos meter uma barreira aí, né? Então, vamos estragar a coisa, né? Vamos tirar o nosso foco. E aí você pode perguntar para mim, mas Raquel, como é que essa mentalidade surge? Olha, gente, isso pode vir de várias maneiras. Uma delas é através da infância, né? Outra é as pessoas... Quando eu falo infância, gente, são os problemas
privações, proibições, traumas que você teve na época da sua infância, né? Quando que você geralmente não vai lembrar do fato em si, mas você carrega contigo a consequência daquele fato que aconteceu, né? Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, a gente escuta, né? Ah, precisa arrumar fulano, não tem jeito não, ela não vai ficar assim, ela não vai ficar arrumada, porque ela não para mesmo, não tem jeito não, precisa de prender o cabelo dela, arrumar, fazer nada, não. Ah, não tem como ela ficar mais bonita, não. É igual um homenzinho mesmo, essa menina. Você está desfazendo da capacidade dela, você está tirando a vaidade dela, você está minando. Então, esse minar, ou então, por exemplo, esse menino não tem jeito, não. Pra que eu vou fazer? Eu vou investir nesse garoto? Esse garoto não vai pra frente, não. Vou investir nele, não. Então, são traumas, né, que mexem com a autoestima, mexem com a consciência da capacidade, do potencial que a pessoa tem. E isso vai refletir lá na frente. Então, assim, não vou fazer a ginástica porque não vai adiantar, ou então eu não tenho capacidade para fazer isso, não vou saber fazer, ou então não vai adiantar, o regime não vai fazer resultado em mim. E por aí vão as muitas sabotagens, autossabotagens que a pessoa vem fazendo com ela. Pode ser em decorrência da infância? Pode. Pode acontecer de um fato, de repente, de um relacionamento abusivo? Sim. O cara é dominador, vamos imaginar, o cara é dominador, então ele fala comigo, não adianta você fazer nada não, que tem jeito você não, você esse troço aí mesmo, minha filha, ó, casei contigo que não tinha outra. Percebe? Então o cara vai diminuindo, vai, entendeu? Ou ele vai falando com ela que ela não vai conseguir e ela vai assimilando isso. Então, em todas as etapas da vida podem surgir fatores que vão levar a pessoa a se auto-sabotar. Percebe? Até por experiências anteriores. A pessoa pode se auto-sabotar. Por exemplo, eu tô sozinha agora, né? Tô separada. Vamos imaginar que as minhas experiências todas para trás foram todas um fracasso, um arraso total, que não prestou em nenhuma. Como se diz, eu sou o dedo podre. Aí chega um cara, e eu tô bem hoje, né? Então chega um cara top, porque eu tô bem, top. Quando eu percebo que esse cara é top, que se interessou por mim, eu me auto-saboto. Pô, não vou. Ele tá querendo tirar onda da minha cara. Ele quer aproveitar de mim, ele quer só sexo, esse cara interessado em mim, bem capaz. Olha, o cara pode ter a mulher que ele quiser. Como é que ele vai se interessar por mim? O que eu tenho pra ele interessar por mim? Quem tá se sabotando? Ele tá me sabotando? Não. Eu estou me sabotando. Porque eu não estou me julgando capaz de conquistá-lo. Percebeu? Então, isso é uma autossabotagem. Eu estou me sabotando, né? E aí, como saber se eu estou me autossabotando? Porque você falou que é uma coisa a nível inconsciente, podendo ser consciente, mas é mais a nível inconsciente. Como que eu vou saber se eu estou me autossabotando? Pelo nosso comportamento. Pela mentalidade que a gente está seguindo, né? A gente não tem essa clareza, né? Mas a gente, apesar de não ter essa clareza, de ser uma coisa, como a pergunta mesmo disse para mim, a nível consciente ou inconsciente, tem certas coisas sim que a gente pode começar a observar em nós mesmos. Como assim, Raquel? Por exemplo, a gente acreditar que a gente não merece. Se eu estou focada, olha bem, se eu estou sendo alertada que eu posso estar me auto-sabotando, faz uma análise das suas ações com esse objetivo seu. No caso, vamos imaginar, eu quero emagrecer. Então, vamos fazer uma avaliação em cima disso, do que eu quero emagrecer. Vamos analisar o que eu estou fazendo. Será que eu estou fazendo alguma coisa
porque eu estou julgando que eu não sou merecedora? Ou tem alguma coisa do meio que está me fazendo fazer isso? Me auto-sabotar? Aí você fala assim, aí vamos imaginar que o meu marido, né, vamos imaginar que eu tô casada e meu marido fica na minha cabeça assim, ó, você não tem jeito não, tem solução não. Você vai melhorar nunca, você vai conseguir isso nunca, que você não consegue terminar as coisas. Tudo você começa, mas não termina, você para no meio do caminho. Você jamais vai conseguir emagrecer. Você não tem persistência, você desiste das coisas rápido. Ele fala isso comigo e eu realmente, quando ele fala, o que eu faço? Eu vou pra cozinha, faço uma panela de brigadeiro e me entupo de brigadeiro. Eu tô me auto-sabotando. Então é uma maneira de eu descobrir, eu ficar atenta, né? Nesse ponto de eu não me achar merecedora? Sim. Outra coisa, eu não reconhecer, por exemplo, as minhas conquistas. Tipo assim, Raquel, você não vai... Eu quero emagrecer, né? Aí chega na quinta-feira, eu já estou sentindo, por exemplo, a minha roupa mais larga, mais folgada. Mas na sexta, sábado, domingo, eu não entro no oba-oba, na confusão lá, né? Um monte de coisa, né? Eu entro, não entro? Ou eu vou pra galera, né? Assim... Eu fui pra galera, caramba, aí na segunda me bate o arrependimento. Vamos analisar? Poxa, Raquel, como é que você faz uma coisa dessa? Na quinta-feira já sentiu sua roupa larga. E na sexta, sábado, domingo você entupiu de coisa. Percebe? Então, é uma coisa que dá pra gente perceber se a gente tá fazendo com a gente mesmo ou não? Claro que dá. Outra coisa que dá pra gente fazer um controle, né? Por exemplo, a gente tá sempre focada no que falta e não no que é bom. Por exemplo, eu tô querendo emagrecer, eu tô sempre focada que falta eu emagrecer 10 quilos. Eu queria 15. Falta eu emagrecer 10. Caramba, falta 10 quilos para eu emagrecer, eu não consigo emagrecer esses 10 quilos. Porque ao invés de eu falar que faltam 10 quilos para eu emagrecer, eu não posso falar assim, já emagreci 5 quilos. Agora, ó, os 10 que estão faltando, tiro de letra. Não é diferente? Olha só, quando eu falei que faltavam 10 quilos, eu meti a mão na cabeça, com sinal, quer dizer, é aquela sensação de desespero, né? E quando eu falei, que eu comentei que eu já tinha conseguido 5 quilos, vibrando, poxa, foi uma vitória, percebe? Então, é isso, a gente focar não no ponto negativo, mas focar no ponto positivo, tá certo? Porque senão você não vai conseguir. Então, não é na falta, você tem que... Isso em tudo na vida, né? Você tem que focar no que você consegue, não naquilo que você não consegue, né? Não é focar no problema, é focar na solução, não é assim? Outra coisa, a gente sempre tem algo a melhorar, né? Sempre. Você pode ir no melhor cirurgião plástico, fazer plástica da cabeça aos pés, né? Ficar assim, toda desenhada. Não pode. Sempre vai ter um troço que você vai falar assim, eu ainda posso melhorar. Porque a gente nunca tá contente com as coisas que a gente tem. A gente sempre quer mais. Isso aí é ruim? Depende do nível de carga que você coloca em cima disso, né? For no nível de carga com equilíbrio, é ótimo, porque você está sempre com a ambição de querer mais, de superação. Aí é positivo. Mas dependendo da carga que você coloca, é negativa. Então, assim, a gente tem que pensar que a gente tem que conseguir cada vez mais. Tem que querer cada vez mais, se superar cada vez mais. A gente tem que focar nessa superação nossa. Nesse novo que a gente vai conseguir, o algo a mais.
A gente tem que sempre querer um algo a mais na nossa vida. Entendeu? Outra coisa que você pode ficar atento para te ajudar a não se auto-sabotar. Constante necessidade de autoafirmação. Caramba! Como você se julga, para baixo, você sente necessidade, cara, de ficar assim, eu sou bom, eu sou bambambam, eu sou inteligente, eu que sei das coisas, você não sabe nada. Eu que consigo fazer, você não consegue nada. Então, a pessoa fala para ela mesma. É como se tentasse acreditar naquilo. Percebe? Então, isso é uma maneira de você se auto-sabotar. Por quê? Porque quando você começa a fazer essas autoafirmações para você, chega um ponto que você não percebe que está fazendo mais, mas aí é isso que está. Você está se sabotando por quê? Porque você não realiza nada, mas você fala que realiza. Porque você passa a acreditar naquilo. Então, é o que o dominador faz. Percebe? No fundo, ele é tão frágil quanto, porque não foram as energias que se atraíram, mas como ele é dominador, ele fica se colocando como o bambambam, o superior, o grande, o poderoso, e para diminuir o outro. Então, ele faz um efeito para ele se convencer daquilo. E ele percebe, nem sempre, tem ocasiões que sim. Tem certas situações que sim, percebe, mas tem certas situações que não, já foi uma coisa que já enraizou tanto que ele já é a nível inconsciente. E outra, ele não trabalha nele, que quando ele faz isso, ele não se coloca na posição de trabalhar nele essas baixas vibrações dele, para ele subir. Por quê? Porque ele está conseguindo dominar, ele está encontrando pessoas que ele está dominando. Então, ele não tem essa necessidade na cabeça dele trabalhar e virar top, porque, eu já domino no ponto que eu tô, para que eu vou, né? Então, ele se sabota, ele não busca o crescimento real e não o falso, aquele que ele diz ter. Né? Uma coisa é você ser, outra coisa é você dizer que você é, não é? Então, é este o problema. Outra coisa que você tem que ficar atento, sentimento de inferioridade. Caramba, ninguém é inferior a ninguém. Cada um é único. Nós somos únicos. Não tem ninguém, eu não acho que ninguém é melhor do que eu. Cada um na sua excelência. Eu, na minha excelência, eu sou top, eu sou o máximo. Eu sou a bambambam. Rainha da cocada preta. Percebe? Pra mim, na minha essência, na minha excelência. E você na tua. A nossa excelência é a mesma? A profissão pode ser a mesma, mas a excelência é a mesma? Não. Por exemplo, no médico, tem médicos que são mesma profissão. Tem médicos que são excelentes, por exemplo, a gente pega dois cardiologistas. Tem médicos cardiologistas que são excelentes, por exemplo, de cuidar e tratar e fazer dar certo o tratamento com pessoas mais novas. Mas ele não consegue fazer um velho seguir as orientações dele. Ele deixa de ser bom médico? Claro que não. Agora, vamos supor que o outro médico, ele não consegue falar a linguagem dos jovens. Então, os jovens entram aqui e saem aqui. Mas com o velhinho, todos seguem o que ele manda. Cada um na sua excelência. São excelentes médicos, mas cada um na sua excelência. Então, um é melhor que o outro? Jamais. Depende da excelência de cada um.
Percebeu? Então, nada de se sentir inferior, porque nem tem ninguém superior a você, não. Você não é menos que ninguém, não. Você pode ser diferente, menos não. Tá certo? Outra coisa, comparação. Gente, você tem que se observar. Se você, tudo na sua vida, tudo que você faz na sua vida, você pega alguém como referência para você, tipo assim, ai, mas olha só, eu tenho que conseguir, porque fulano conseguiu. Fulano conseguiu. Ótimo. Parabéns para fulano, que ótimo que fulano conseguiu. A hora que chegar a minha vez, eu vou conseguir. Sou menos do que ela? Não. Não sou. Gente, eu lembro quando eu fiz eu fiz vestibular, quando eu fui fazer vestibular na época, eu tinha um professor, eu lembro o nome dele. Você me grava, eu lembro, não vou falar não, porque eu não sei, né? Esse professor meu, que eu tive, vocês acreditam, ele queria fazer medicina. Cara, era professor em cursinho universitário. Dava aula para quem fazia cursinho para tentar vestibular de medicina. Na época, ele não tinha esses negócios de cota, não. Então, ele dava aula no cursinho que eu fazia. E ele já estava tentando há anos fazer, ele não passava no vestibular, ele não conseguia aprovação. O cara era professor. Você vê como é que ele sabia. Ele era professor do cursinho. Dava aula. E não passava. E os alunos passavam, ele não passava. No caso dele, porque na época ele tinha problema de baixa autoestima, né? Ele ficava nervoso, não conseguia e dava brancos. Ele tinha bloqueios, né? Então, por isso que ele não conseguia. Mas é porque ele sabia menos? Não. Tinha que comparar, ele tinha que se comparar com os alunos que passavam, que ele não. Não, então a gente também tem que se comparar, não. Como eu já falei em vários vídeos e vou voltar a falar aqui, não existe ninguém melhor que ninguém. Cada um é top pra si. Cada um tá no seu pódio. O máximo que pode acontecer é eu permitir que alguém suba no meu pódio junto comigo, mas não vai me desbancar, não. E ao mesmo tempo que eu permito, ele também tem que permitir que eu vá pro dele. Vamos dividir os dois pódios. Aí sim, percebe? Então assim, a gente não tem que comparar. O que fulano faz, cada um tem sua vida, cada um tem a sua história, cada um tem o seu jeito de ser, a sua dinâmica, a sua... Não existe. Cada um é único, único. Eu sou eu. Não vai ter outra Raquel. Nem irmão G, nada. Cada um é um, né? Mais uma coisa que você pode ficar observando em você. Tem medo de falhar? É inseguro, né? Cara, eu não vou fazer, não. Vai que eu vou e eu levo um não desse tamanho. Não, vai ser pior. Nossa. Aqui, isso aqui, eu posso citar um exemplo bem fácil, assim, para você entender. Por exemplo, você gosta de mim. Não acha nada em mim. Mas aí você não chega em mim porque você tem medo do não que eu vou te dar. Aí você pode me perguntar assim, Raquel, mas aí você vai dar um não? Gente, pode acontecer. Óbvio. É um risco. Só que a vida da gente é um risco. O tempo todo a gente está arriscando. Eu tenho uma máxima na minha vida que eu falo assim, o não eu já tenho. Concorda? Como assim, Raquel? Ué. Se eu não tentar, se o cara não chegar em mim,
e se declarar para mim saber que ele me ama e tentar ver se ele consegue me conquistar, o não ele já tem, já vai ficar longe de mim, já não vai me ter do lado dele. Agora, se ele vem, mesmo com o risco de falhar, de dar errado, de eu falar um não para ele, de eu não querer nada com ele, é uma tentativa para ter um sim, da coisa dar certo. E aí? Percebeu? Então, a pessoa, se você não tenta nada da sua vida, você quer, mas você não tenta, com medo de falhar, está se sabotando. Atenção, abre o olho e dê o soluço. E por último, gente, deu soluço. Desculpa, deu soluço. Por último, é a procrastinação. Vou deixar para amanhã. Vou deixar para amanhã. Aí chega amanhã. Não, hoje eu tenho que fazer isso. Não, amanhã eu vou. Não, mas hoje eu tenho que... Aí chega amanhã, de novo. Aí, não, mas hoje não vai dar, porque eu tenho que fazer isso. Fica para amanhã. Aí, e sempre vai passando pro amanhã, e esse amanhã nunca chega. Porque quando o amanhã vira o hoje, aí volta a ficar para amanhã. Então, gente, autossabotagem é difícil da gente perceber? Sim, muito difícil. Mas se você for uma pessoa atenciosa com você mesmo, é possível. Isso tudo que eu falei com vocês, eu tenho pregado na porta do meu guarda-roupa. Quando eu abro meu guarda-roupa, sim, tá pregado lá assim. Por quê? Porque você lê, quando você lê, você automaticamente você começa a puxar a análise do seu comportamento. Entendeu? E na procrastinação entra muito também a preguiça, né? Tô com preguiça de fazer isso. É como se eu falasse com vocês assim, gente, hoje eu não vou gravar, não, porque eu tô com preguiça de passar um trenzinho na cara para poder despistar e, né, fingir que eu tô melhorzinha. O que eu gosto de passar muito é o olho e batom, né? Então, assim, percebeu? Então, seria uma justificativa para mim mesma. Então, assim, eu tô com preguiça, hoje não gravo, não. Posso fazer isso? Não. A gente tem que estar se superando, a gente tem que buscar essa superação. A gente tem que ter coragem de arriscar. A gente arrisca pelo simples fato de viver. Por que a gente não vai arriscar naquilo que a gente quer conquistar? Então, para você é uma boa quinta, até mais tarde, logo à noite a gente se encontra e pensa nisso, se você está se auto-sabotando. Se tiver, comece a se trabalhar. E se você ainda não consegue perceber isso em você, faça como eu. Volte o vídeo e vai anotando os pontos que eu falei, que são pontos que ajudam a gente a perceber essa autossabotagem. E faça como eu, bote num lugar visível que você mexa toda hora. E que sempre que você abrir, você leia. Porque é uma maneira de você se policiar se você está se autossabotando. E aí você trabalhar isso para você parar com isso e poder vencer na vida. Tá certo? Um beijo para você. Tchau. Até logo.